Nesta aula, nós vamos continuar as limitações constitucionais ao poder de tributar, estudando as imunidades. Agora, as chamadas imunidades fiscais subjetivas. Por que subjetivas? Porque dizem respeito a determinados sujeitos passivos. Embora a imunidade fiscal recíproca, que estudamos na aula anterior, também seja com relação a pessoas jurídicas, União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquias e fundações, mas esta que nós vamos ver agora diz também respeito a determinadas pessoas jurídicas e, por não ser entre pessoas jurídicas de direito público, dá-se o nome de imunidades fiscais subjetivas. Então vamos lá, elas estão previstas no artigo 150, inciso 6º, alíneas B e C da Constituição Federal. Vamos conhecer quais são essas pessoas jurídicas que gozam dessa imunidade. Vamos lá. Sem prejuízo, determina o caput do artigo, de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Esta é a primeira pessoa jurídica imune. Templos de qualquer culto. Ora, minha gente, esta é uma mina de ouro, na verdade, né? Templo no Brasil é dinheiro. É uma das raras atividades empresariais em que o empresário não paga um centavo de tributo. Né? São os templos de qualquer culto, que, na verdade, vem sendo uma exigência de grandes religiões, porque têm um patrimônio muito grande e não querem ser tributadas nesse seu patrimônio, mas que com isso acabam sendo prejudicadas também, porque estão proliferando os templos evangélicos. Os evangélicos vêm num crescimento muito grande, né, dentro da população, exatamente em função da criação desses templos evangélicos, que já tiram, né, um bom número de fiéis das igrejas mais tradicionais, muito em função dessa imunidade fiscal atribuída aos templos de qualquer culto. É lógico que tem que ser uma pessoa jurídica constituída, um templo de qualquer culto. Muito bem. Mas não há dúvida nenhuma que um dos objetivos é a liberdade de culto, enfim. Mas é uma situação em que a pessoa jurídica não paga um centavo de tributo com relação, nós vamos ver, ao patrimônio, renda ou serviço dela. Mas vamos ver quais são essas outras pessoas jurídicas. A linha C, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, cuidado, sindicatos patronais não são imunes, entidades sindicais de trabalhadores e das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Cuidado! Atendidos os requisitos da lei. Muito bem, então vamos lá. Primeiro detalhe. Tempo de qualquer culto, partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Mas nós vimos que no caso das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição, essa imunidade é para as finalidades essenciais ou as delas decorrentes. Cuidado, muito cuidado com essa sutileza. Então, de acordo com o parágrafo 2º do 150, a imunidade fiscal recíproca, que nós vimos anteriormente, se estende às autarquias e fundações no que diz respeito às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Maravilha. E agora, com relação a essas pessoas jurídicas que nós citamos agora, de templos a qualquer culto até instituições de educação e assistência social, passando por todas elas, será que também é para as finalidades essenciais ou as delas decorrentes? Vamos ver o que determina o parágrafo 4º do artigo 150 com relação à extensão dessa imunidade. Vamos lá. Parágrafo 4º. As vedações expressas nos incisos 6º às alíneas B e C compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades
nelas mencionadas, somente finalidades essenciais. Ora, minha gente, então muito cuidado com essa sutileza. Eu volto a insistir, estamos analisando a letra da Constituição Federal na sua literalidade. Tem vários detalhes que nós vamos começar a conversar a respeito da jurisprudência com relação a essas imunidades. Mas, pela literalidade do texto da Constituição, autarquias e fundações, finalidades essenciais ou as delas decorrentes. Agora, tempo de qualquer culto, partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, somente finalidades essenciais. Olha essa sutileza. Autarquias e fundações, finalidades essenciais ou as delas decorrentes. Todas as pessoas jurídicas das alíneas B e C, somente finalidades essenciais com relação ao gozo da imunidade. Eu vou dar um exemplo prático com relação ao que seria finalidade essencial ou decorrente da essencial, mas antes disso, eu queria comentar um detalhe. A redação do inciso 6º, a linha C, quando coloca partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, esses requisitos da lei, que lei é essa? Em primeiro lugar, isso nós já sabemos, é lei complementar federal. Por que lei complementar federal? Porque o artigo 146, inciso 2º da Constituição, determina que cabe à lei complementar federal regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. E esta está regulando uma imunidade, então é lei complementar. E é o nosso próprio CTN, que no seu artigo 14 traz as condições para que instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos e as entidades de assistência social possam gozar desta imunidade. Então, vamos, antes de entrar no arcabouço jurisprudencial muito importante com relação a essas imunidades fiscais subjetivas, vamos ver esse detalhe importante que eu acabei de comentar. Vamos lá. Os requisitos estão enumerados no artigo 14 do CTN e na Instrução Normativa 71. Então vamos lá. Primeiro, não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Já é uma exigência. Depois, aplicarem seus recursos integralmente no país na manutenção de seus objetivos institucionais. Em seguida, manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. E na instrução normativa traz mais estas exigências: prestarem serviços relacionados aos seus objetivos de forma indiscriminada e praticarem os atos previstos em lei sobre obrigações tributárias de retenção e recolhimento de tributos quando for o caso. São essas as condições para que instituições de assistência social e de educação sem fins lucrativos possam gozar da imunidade fiscal subjetiva. Talvez você tenha estranhado a última exigência, no sentido de que essas instituições têm que recolher tributos. É importante lembrar que, em primeiro lugar, a imunidade é para impostos sobre patrimônio, renda ou serviço. Então, contribuições, taxas, né, contribuições de melhoria, contribuições para a Seguridade Social, taxas, normalmente podem ser cobradas, embora haja uma imunidade também para contribuições para a Seguridade Social, que nós já vimos, nós vamos repetir agora. Mas, de qualquer maneira, podem ser cobradas de uma forma geral. É só para imposto sobre patrimônio, renda ou serviços relacionados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Mas, mesmo imposto sobre patrimônio, essas pessoas jurídicas podem ser sujeitos passivos, obrigados ao recolhimento. Não na qualidade de contribuintes, porque são imunes, mas na qualidade de responsáveis. Então, se uma instituição de assistência social paga ao seu trabalhador, a um professor, por exemplo, e faz a retenção do imposto de renda na fonte, ela é sujeito passivo do imposto de renda. Ela vai ter que recolher para a União, é sujeito passivo do imposto de renda,
só não é contribuinte porque é imune. Mas responsável não há qualquer impedimento de que seja. Então, olha o que o tarado examinador pode perguntar numa prova. Estas pessoas jurídicas, tempos de qualquer culto, partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, podem ser sujeitos passivos de imposto sobre patrimônio e renda do serviço? Sim, na qualidade responsáveis. Não na qualidade de contribuintes, porque são imunes, mas na qualidade de responsáveis não há absolutamente a menor dúvida. Então, estas são as condições para gozo da imunidade destas pessoas jurídicas que nós acabamos de ver nas alíneas B e C, que vão desde tempos de qualquer culto em diante. Mas eu comentei um detalhe muito importante com relação a isso, que são o fato de ser finalidade essencial ou decorrente da essencial. E volto a insistir com um detalhe. O que é ou não finalidade essencial ou decorrente da essencial está no estatuto, né, da instituição, lógico. Está no estatuto. Você não é obrigado na prova a saber o que é finalidade essencial ou decorrente da essencial. É importante lembrar que para as pessoas jurídicas é só para finalidade essencial. Corrigindo. É só para finalidades essenciais. Autarquias e fundações, finalidades essenciais ou as delas decorrentes. Aqui, só finalidades essenciais. De tal modo que nós vamos ver um exemplo semelhante ao que estudamos ao analisarmos a imunidade fiscal recíproca. Então vamos lá, vamos ver uma imagem onde vão aparecer imóveis, onde se desempenha finalidades essenciais ou decorrentes das essenciais. Essa figura que ajuda muito a gente entender essa questão. Vamos lá. Vamos imaginar que aqui imóveis pertencentes a uma das pessoas jurídicas citadas nas alíneas B e C, tempos de qualquer culto, partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos. Primeiro, um imóvel onde funciona a administração da pessoa jurídica. Um outro, um imóvel para um gerador próprio da pessoa jurídica, na crise de energia precisa mandar energia para lá, e um imóvel cedido para a moradia do diretor da pessoa jurídica. Ora, o imóvel onde funciona a administração é um imóvel relacionado às finalidades essenciais, portanto imune ao IPTU. O imóvel para um gerador não é a finalidade essencial, mas é decorrente da essencial, porque precisa na crise de energia mandar energia para lá, só que neste caso dessas pessoas jurídicas, ao contrário das autarquias e fundações, é somente para as finalidades essenciais. Então, sobre esse imóvel incide IPTU e, com muito mais razão, um imóvel que não é nem para finalidade essencial, nem decorrente da essencial, que é um imóvel cedido para a moradia da pessoa para a moradia do diretor da pessoa jurídica, portanto, este imóvel terá incidência do IPTU normalmente. É bom lembrar que no caso das autarquias e fundações, o imóvel para um gerador próprio da pessoa jurídica, por ser finalidade decorrente da essencial, também seria imune. Mas aqui no caso das pessoas jurídicas das alíneas B e C, a imunidade é somente para as finalidades essenciais. Muito bem. E agora, nós temos que entrar no arcabouço jurisprudencial. Fundamental, importantíssimo, cada vez mais cobrado em provas, esse arcabouço jurisprudencial. O importante aqui é lembrar que a Constituição tem uma redação e o Supremo Tribunal Federal interpreta essa redação muitas vezes muito longe da literalidade do dispositivo. Então, nós vamos ver que, de certa forma, até conflitante com o que está literalmente previsto no texto da Constituição. E, por isso, a importância de conhecer esse arcabouço jurisprudencial, que no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade. Até lá.